Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que começou a circular nas redes sociais na noite de ontem deixou torcedores do Flamengo em estado de choque. Nele, Bruno Henrique, um dos principais ídolos recentes do clube, aparece visivelmente irritado e dispara uma frase que ecoou como uma bomba: "Não aceito mais jogar com ele." A declaração, feita em tom de desabafo, rapidamente viralizou e se transformou no assunto mais comentado entre rubro-negros e rivais, levantando uma série de especulações sobre o alvo da crítica e os impactos dessa postura dentro do elenco. A cena foi registrada em um momento de bastidores, aparentemente após uma partida marcada por tensão. Bruno Henrique, conhecido por sua postura geralmente equilibrada, deixou escapar uma indignação que parecia acumulada. O vídeo, curto mas explosivo, mostra o atacante gesticulando com força e deixando claro que sua paciência havia chegado ao limite. A curiosidade do público aumentou ainda mais porque não ficou evidente a quem ele se referia, abrindo espaço para teorias e debates acalorados. A repercussão foi imediata. Em grupos de torcedores, fóruns esportivos e programas de televisão, a frase de Bruno Henrique foi analisada em cada detalhe. Alguns acreditam que o desabafo foi direcionado a um companheiro de ataque, outros apontam para divergências com jogadores do meio-campo. A ausência de nomes no vídeo só aumentou a especulação, tornando o episódio ainda mais intrigante e alimentando a curiosidade coletiva. No Flamengo, o clima ficou pesado. Dirigentes foram pegos de surpresa pela repercussão e passaram a avaliar a necessidade de uma reunião emergencial para entender o contexto da declaração. A preocupação não é apenas com a imagem pública do clube, mas também com a harmonia interna do elenco, fundamental para a sequência da temporada. O episódio expõe fissuras que, até então, estavam escondidas sob a superfície das vitórias. Torcedores reagiram de forma dividida. Parte da nação rubro-negra demonstrou apoio irrestrito a Bruno Henrique, afirmando que sua sinceridade reflete problemas reais dentro do elenco. Outra parte, no entanto, criticou a postura pública do jogador, argumentando que divergências internas devem ser resolvidas longe das câmeras. Essa divisão reforça o impacto da frase e mostra como ela mexeu com as emoções da torcida. A imprensa esportiva nacional dedicou longos blocos à cobertura do caso. Manchetes como "Bruno Henrique explode contra companheiro" e "Crise no Flamengo" dominaram os portais de notícias. Analistas destacaram que a fala do atacante pode ser interpretada como um sinal de desgaste acumulado, resultado de pressões intensas e expectativas elevadas que cercam o clube carioca. Nos bastidores, companheiros de equipe foram surpreendidos pela repercussão. Alguns se manifestaram em defesa de Bruno Henrique, destacando sua importância para o grupo e afirmando que o desabafo deve ser entendido como fruto da paixão pelo clube. Outros preferiram o silêncio, evitando alimentar ainda mais a polêmica. O clima de tensão, no entanto, é inegável. O técnico do Flamengo também foi colocado no centro da discussão. A expectativa é que ele se pronuncie em breve, buscando minimizar os danos e reforçar a unidade do elenco. Sua missão será delicada: equilibrar a autoridade necessária para manter a disciplina com a sensibilidade de compreender o peso emocional que levou Bruno Henrique a se manifestar de forma tão contundente. A cena também repercutiu internacionalmente. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio como exemplo da intensidade das rivalidades e tensões no futebol brasileiro. Para muitos, a frase de Bruno Henrique reforça a ideia de que o Flamengo, apesar de sua grandeza, enfrenta desafios internos que podem comprometer sua busca por títulos. Torcedores rivais aproveitaram a situação para provocar o Flamengo. Em fóruns e redes sociais, comentários irônicos e memes se multiplicaram, transformando o episódio em munição para a rivalidade entre clubes. Essa reação, embora previsível, contribuiu para ampliar ainda mais a repercussão e manter o assunto em evidência.
A diretoria rubro-negra, por sua vez, precisa administrar a crise com cautela. Qualquer resposta precipitada pode alimentar ainda mais a polêmica. Nos bastidores, comenta-se que reuniões já foram agendadas para ouvir Bruno Henrique e entender os motivos de sua explosão. O objetivo é preservar a imagem do clube e evitar que o episódio se transforme em uma crise prolongada. A comunidade acadêmica também se interessou pelo caso. Pesquisadores de comunicação e comportamento organizacional destacaram que o episódio é um exemplo rico para estudos sobre gestão de crises e liderança sob pressão. A cena de Bruno Henrique pode se tornar objeto de análises em universidades e cursos especializados. O impacto emocional entre os torcedores é evidente. Muitos relatam que se sentiram representados pelo desabafo do atacante, como se suas próprias frustrações tivessem sido verbalizadas. Outros, porém, se dizem envergonhados, acreditando que o episódio mancha a imagem do clube e de seus dirigentes. Essa dualidade reforça a complexidade da repercussão. No mercado esportivo, patrocinadores e parceiros comerciais observam com atenção. A imagem de Bruno Henrique, associada a grandes marcas, pode sofrer impactos, e já há especulações sobre possíveis repercussões em contratos e negociações futuras. O Flamengo, por sua vez, precisa administrar a situação para evitar que a polêmica afete sua credibilidade. A frase "não aceito mais jogar com ele" ganhou vida própria. Mais do que um desabafo, tornou-se símbolo de uma tensão que pode redefinir os rumos do Flamengo. A curiosidade sobre quem é o alvo da crítica mantém o público atento, aguardando novos capítulos dessa história que já entrou para o imaginário coletivo. O episódio também reacendeu debates sobre liderança no futebol. Até que ponto um jogador pode se manifestar publicamente contra companheiros? Qual o limite entre sinceridade e disciplina? Essas questões passaram a ser discutidas em mesas redondas e artigos especializados, ampliando o alcance da polêmica. No campo político do esporte, dirigentes de outros clubes comentaram sobre a situação, alguns demonstrando solidariedade a Bruno Henrique, outros criticando sua postura. A cena foi interpretada como sinal de fragilidade por alguns, mas também como demonstração de autenticidade e coragem por outros. Essa diversidade de opiniões mostra como o episódio transcende o esporte. O Maracanã, palco de tantas glórias, agora se torna cenário de expectativa. Torcedores aguardam ansiosos para ver como Bruno Henrique se comportará nas próximas partidas e se haverá sinais de reconciliação ou de ruptura definitiva. Cada gesto será analisado como prenúncio de um futuro incerto. Por fim, a narrativa da noite em que Bruno Henrique disse "não aceito mais jogar com ele" mostra como o futebol brasileiro continua sendo capaz de produzir histórias que misturam drama, paixão e política. O episódio não é apenas uma cena isolada, é um acontecimento que mobiliza torcedores, imprensa e especialistas, e que certamente será lembrado por muito tempo como um dos momentos mais intensos da relação entre poder e esporte. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A repercussão da frase explosiva de Bruno Henrique, "não aceito mais jogar com ele", continua reverberando em todos os espaços do futebol brasileiro. O impacto da declaração foi tão intenso que, mesmo dias após o vídeo viralizar, o assunto permanece no topo das discussões esportivas. Torcedores, jornalistas e até ex-jogadores se manifestam diariamente, ampliando a polêmica e mantendo o clima de suspense sobre quem seria o alvo da crítica. Nas redes sociais, a frase se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural. Memes, vídeos editados e comentários inflamados inundaram plataformas como o Twitter, Instagram e TikTok. A cada nova postagem, a curiosidade aumenta e a especulação se intensifica. O público parece não se cansar de debater o episódio, e a frase de Bruno Henrique já se tornou bordão repetido em diferentes contextos. A imprensa esportiva segue dedicando espaço privilegiado ao caso. Programas de televisão e rádio exploram cada detalhe, convidando especialistas para analisar o impacto da declaração na dinâmica do elenco. Manchetes como "crise interna no Flamengo" e "Bruno Henrique rompe silêncio com explosão" reforçam a narrativa de tensão e mantêm o público atento a cada novo desdobramento.
Torcedores rivais aproveitam a situação para provocar o Flamengo. Em fóruns e grupos de discussão, comentários irônicos e piadas se multiplicam, transformando o episódio em munição para a rivalidade entre clubes. Essa reação, embora previsível, contribui para ampliar ainda mais a repercussão e manter o assunto em evidência, especialmente em semanas de clássicos. Dentro do elenco rubro-negro, o clima é de cautela. Jogadores evitam declarações públicas sobre o episódio, mas nos bastidores comenta-se que a fala de Bruno Henrique gerou desconforto. A diretoria, por sua vez, busca administrar a crise com reuniões internas e conversas individuais, tentando preservar a unidade do grupo e evitar que a polêmica comprometa o desempenho em campo. Patrocinadores e parceiros comerciais também acompanham de perto os desdobramentos. A imagem de Bruno Henrique, associada a grandes marcas, pode sofrer impactos, e já há especulações sobre possíveis repercussões em contratos e campanhas publicitárias. O Flamengo precisa agir com rapidez para proteger sua credibilidade e evitar prejuízos financeiros. A comunidade acadêmica e especialistas em gestão esportiva destacam que o episódio é um exemplo claro de como crises de comunicação podem afetar diretamente o ambiente de um clube. Para eles, a frase de Bruno Henrique será estudada como caso emblemático de liderança, disciplina e gestão de conflitos em equipes de alto rendimento. O Maracanã, palco de tantas glórias, agora se torna cenário de expectativa. Torcedores aguardam ansiosos para ver como Bruno Henrique se comportará nas próximas partidas e se haverá sinais de reconciliação ou de ruptura definitiva. Cada gesto, cada olhar e cada interação em campo serão analisados como prenúncio de um futuro incerto. A repercussão internacional também começou a surgir. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio como exemplo da intensidade das tensões no futebol brasileiro. Para muitos, a frase de Bruno Henrique reforça a ideia de que o Flamengo, apesar de sua grandeza, enfrenta desafios internos que podem comprometer sua busca por títulos e sua imagem global. Por fim, a narrativa da noite em que Bruno Henrique disse "não aceito mais jogar com ele", mostra como o futebol brasileiro continua sendo capaz de produzir histórias que misturam drama, paixão e política. O episódio não é apenas uma cena isolada, é um acontecimento que mobiliza torcedores, imprensa e especialistas, e que certamente será lembrado por muito tempo como um dos momentos mais intensos da relação entre poder e esporte. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.